Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui no RTA mais esta noite. Meu nome é Geiso, sou um dos consultores técnicos da MTE Thomson. E nessa noite nós vamos ter uma palestra referente a formas de recuperação de crédito, como lidar com a inadimplência. E quem vai estar hoje trazendo todas essas dicas, essa informação para nós é a doutora Alessandra. Boa noite, doutora Alessandra. Boa noite, Jason. Boa noite a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês na RTA. Hoje nós vamos falar de forma de recuperação de crédito. Como ele falou, meu nome é Alessandra, eu sou advogada, trabalho com o setor da reparação automotiva já faz alguns anos e é um prazer enorme ter a oportunidade de conversar com vocês essa noite. Fiquem à vontade para fazer perguntas, não levem dúvidas para casa. Hoje falaremos então de formas de recuperação de crédito, como lidar com a inadimplência. Primeiro a gente tem que pensar o seguinte: todo mundo tem aquele cheque na gaveta, aquele bolinho de cheque que acabou indo parar no fundo da gaveta. Então, nós temos que lembrar, a primeira coisa, que quando nós falamos de formas de recuperação de crédito, esses nossos devedores, essas pessoas de quem nós somos credores, são nossos clientes em sua maioria. Quando nós falamos dos nossos clientes, nós falamos de consumidores. 90% dos clientes das oficinas, das empresas reparadoras, são consumidores finais. Então vamos entender um pouquinho o que são esses consumidores finais, para nós podermos saber de que forma nós vamos lidar para recuperar esse crédito. Nós temos aqui a relação de consumo. A relação de consumo, ela é jurisdicionada, ela é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei, a Lei 8.078 de 1990. Então, nós temos uma relação de consumo regida, jurisdicionada pelo Código de Defesa do Consumidor, quando nós temos dois polos distintos. Num polo nós temos o fornecedor, que nesse caso é o aplicador, é a empresa reparadora, e no outro polo nós temos o consumidor, que é o nosso cliente. Os dois têm um objetivo comum, que é a venda ou a compra de um produto ou de um serviço. Mas o que faz esse consumidor ser o consumidor final? Ele só é consumidor final e regulado, regido pelo Código de Defesa do Consumidor, quando ele compra alguma coisa, quando ele contrata uma prestação de serviço para uso próprio. Então, quando nós, reparadores, compramos uma peça da autopeça para aplicar no veículo do nosso cliente, nós não somos consumidores finais, porque nós estamos comprando essa peça para ganhar dinheiro com ela. Nós estamos comprando essa peça para aplicar no carro do nosso cliente. Agora, o nosso cliente, que foi à nossa oficina e comprou a peça, pagou pelo nosso serviço, esse cara, essa pessoa é o consumidor final. Então, o nosso relacionamento com esse cliente, ele é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, existem alguns detalhes que o Código de Defesa do Consumidor nos dá que nós temos que tomar cuidado no momento de cobrar esse cliente devedor. A primeira coisa é expor cheque devolvido ou divulgar o nome do consumidor inadimplente é ilegal. Sabe aquela coisa do vidrão da padaria, de colar os cheques devolvidos ali? Não pode, gente. Isso pode gerar indenização. Então, a pessoa, além de não te pagar, ainda pode receber um dinheiro seu. Por quê? Por indenização, certo? Outra coisa, que consumidor cobrado em quantia indevida será ressarcido em dobro. O que é esse ressarcimento? Vamos supor que eu trabalhe com boleto, muito cuidado quem trabalha com boleto bancário. Às vezes o cliente não paga o boleto no vencimento e, em vez de ir até o banco e pagar os juros, ele vai até a oficina e quita esse boleto na própria oficina. Nós temos que lembrar sempre de avisar ao banco que esse boleto ele foi quitado. Caso contrário, o banco pode, por exemplo, colocar o nome desse cliente num órgão de proteção ao crédito. Isso dá indenização, isso gera indenização. Outra coisa muito importante é com relação à forma de cobrar, os telefonemas e principalmente as cartas de cobrança. Todo mundo já recebeu uma cartinha de cobrança que diz que a empresa não recebeu, não computou no sistema o pagamento da dívida tal, e caso essa dívida já tenha sido paga, para desconsiderar esta missiva, esta carta, que se autodestruirá em 8 segundos. Isso quer dizer o seguinte: eles não querem fazer prova de que foi cobrado de maneira indevida, senão o ressarcimento é em dobro. Tudo bem? Isso ficou claro para todo mundo? Então, nós temos que lembrar um outro detalhe.
um outro detalhe quando a gente fala de relação de consumo, e sem dúvida esse é o detalhe mais importante. Qual é? Regra geral no direito, a gente sabe que quem alega tem que provar. Essa é a máxima, essa é a regra geral. Mas quando a gente fala de relação de consumo, nós temos a seguinte situação. O consumidor, ele é considerado o elo mais fraco na relação de consumo. Por ele ser o elo mais fraco, existe a presunção de hipossuficiência. Esse palavrão significa exatamente isso, que ele é o elo mais fraco. Então, cabe ao consumidor, cabe ao meu cliente, num processo, numa demanda judicial, apenas contar uma historinha bem contada. E vai caber a mim, fornecedor, provar de forma documental, com os documentos que eu tenho, que eu não fiz aquilo. Então, muito cuidado com toda a documentação, com tudo que tiver com relação a isso. Agora, nós vamos passar para as formas de recuperação de crédito propriamente ditas, passando para o primeiro passo. A primeira coisa, gente, que a gente tem que lembrar é que nós vamos ter que colocar a mão na gaveta, tirar aqueles cheques devolvidos, olhar cada um deles e protestar os títulos, tá? O título, nós temos que lembrar o seguinte, o título sustado, né, aquele cheque sustado pela linha 21, ele é sim passível de protesto. E aquele devedor, ele só vai ter interesse em querer nos pagar se for protestado, porque simplesmente o cheque devolvido pela linha 21, ele não tem nenhum tipo de restrição ao crédito dele, ele não tem nada no nome dele. Então, não só os de linha 21, eu vou pegar todos os cheques e vou olhar e vou protestar um por um, tudo bem? Isso ficou claro? As duplicatas e os cheques, eles são passíveis de protesto a qualquer tempo. Nossa, mas a qualquer tempo sim, inclusive aqueles que caducaram, inclusive aqueles cheques que estão prescritos, eles são sim passíveis de protesto. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então vamos continuar. O que nós temos aqui é o seguinte. Normalmente, antigamente, o que acontecia? Para nós protestarmos um título, para nós protestarmos um cheque, a gente tinha que pagar uma porcentagem daquele título no cartório de protestos e aí a pessoa ia ser notificada do protesto. Hoje em dia, não. Para o credor, não existe custo o protesto. Então, é interessante pegar todos aqueles títulos que eu tenho e protestar todos. Assim vai ser interesse do devedor vir até nós conseguir recuperar o seu crédito, conseguir limpar o seu nome. Esse é o nosso primeiro passo. Bom, a primeira coisa, a duplicata, para ela existir, né, ela precisa ter o seguinte, ela precisa ter a duplicata, a nota fiscal com o recibo de entrega de mercadoria ou de serviço feito, ou se não, uma assinatura na própria duplicata, que é o aceite. Tá? Então, para ser protestada, ela tem que ser um título executivo. E para ser um título executivo, nós temos que ter o papel, a cártula da duplicata, a nota fiscal e o recibo. Sem isso, nós não vamos conseguir protestar a duplicata. O cheque, já o cheque para ser protestado, ele tem que ter sido devolvido. Ele tem que ter o carimbo no verso do cheque, né, que foi devolvido sem pagamento, por algumas daquelas alíneas que nós vamos falar posteriormente com relação a essas alíneas. Agora, aquele cheque que ficou na nossa mão, aquele cheque que nós não depositamos e que acabou ficando com a gente e ele não foi devolvido, ele não pode ser protestado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com o tempo. Aquela coisa de, olha, não deposito o meu cheque não, porque eu vou aí trocar. O que acontece é que, passados 6 meses, esse cheque não poderá ser mais depositado. E aí ele deixa de ser um título executivo. Pois não? Doutora Alessandra, uma pergunta aqui do pessoal lá de Joinville, Fordville. A pessoa física, ela pode protestar um cheque ou somente a pessoa jurídica? Pode sim, Jason. Pessoal de Joinville, muito obrigada pela pergunta. A pessoa física, ela pode protestar o cheque, a duplicata, o título que for, desde que esse título esteja em nome dela. Né? Então, o cheque está nominal, aquela pessoa física, ela vai lá e protesta aquele título. Né? Sempre, qualquer tipo de personalidade, seja personalidade física ou personalidade jurídica, tem o condão, pode sim protestar um título. Ótimo. Também tem um pessoal aqui de Campo Grande, Paraíba, né? Ele quer saber se o cliente, ele pode colocar o cliente na justiça, né? Ou seja, protestar através da ordem de serviço.